E aí galera, se você acha que o Max Verstappen agressivo e imprudente ficou em 2021, é hora de rever seus conceitos. Parece que o Verstappen, que jogava tudo ou nada, especialmente contra Hamilton, voltou com tudo. As disputas dele com Lando Norris nos Estados Unidos e agora no México trouxeram à tona aquele estilo feroz, que não poupa ninguém e assume todos os riscos. Será que essa agressividade vale a pena? E mais, será que isso vai dar certo numa fase em que ele já é tricampeão e está em uma posição de liderança? Fique comigo que vamos mergulhar nesse tema. No início da temporada, Verstappen parecia ter deixado o estilo custe o que custar para trás. Ele estava mais estratégico, talvez até mais relaxado, principalmente porque não tinha ninguém ameaçando sua liderança de forma real. Mas agora que o campeonato se aproxima do fim e Norris entra na briga, estamos vendo um Max disposto a colocar pressão a todo custo, mesmo que isso traga riscos. É como se ele tivesse decidido que, para manter a coroa, precisa relembrar o Verstappen raiz de 2021. Essa postura agressiva já tinha aparecido no GP dos Estados Unidos, onde ele e Norris protagonizaram disputas intensas e manobras de tirar o fôlego. No México, a coisa foi além e Max mostrou que, se precisar jogar o carro em cima do rival, ele vai fazer. Não é uma questão de ser imprudente, é que, para Verstappen, essa agressividade faz parte do pacote. E mesmo que alguns fãs aplaudam essa postura, outros já começam a questionar se o tricampeão realmente precisa desses movimentos arriscados para manter sua posição no grid. E claro, o chefe da Red Bull, Christian Horner, saiu em defesa de seu piloto, como sempre. Horner alegou que Max fez o que era necessário nas disputas, e que essa pegada é o que diferencia os grandes pilotos dos meramente bons. Mas será que esse argumento ele faz sentido quando estamos falando de um piloto que já alcançou o topo? Talvez o Verstappen de 2024 não precise tanto dessa agressividade a qualquer custo, e sim de uma abordagem mais consciente, até para evitar se expor a penalidades e controvérsias que podem custar pontos. Essa postura gera um clima interessante na Fórmula 1, pois enquanto Verstappen assume esse risco, Norris se torna cada vez mais um adversário preparado para tirar proveito de qualquer deslize. O piloto da McLaren, que já está de olho na liderança do campeonato, vê em cada manobra arriscada de Max uma oportunidade de somar pontos e se aproximar. Se Max continuar levando punições, Norris tem chances reais de se aproveitar e aumentar a pressão. E não é só Norris, Ferrari, Mercedes e outros também estão atentos, sabendo que a qualquer deslize do campeão, as portas se abrem para os rivais. Verstappen, por sua vez, parece não se importar com as críticas e continua pilotando com aquela mentalidade de tudo ou nada. Para ele, se há uma oportunidade, ele vai tomar o espaço, independentemente das consequências. E isso mostra que ele continua fiel a seu estilo agressivo. Mas a questão que surge é se essa postura ainda é eficaz e necessária em uma fase em que ele deveria estar mais focado em somar pontos do que em provar um ponto. O Verstappen de 2022 e 2023 parecia mais maduro, mas o de agora resgatou o espírito combativo e intenso que já deu dor de cabeça para muitos rivais. Uma das questões levantadas pela comunidade é se essa mudança repentina de postura está ligada ao desafio que Norris está impondo. Depois de uma temporada sem disputas reais, é possível que Max tenha sentido a pressão e decidido reverter ao seu estilo mais bruto para se proteger de uma possível ameaça. Afinal, nada coloca mais fogo em um piloto agressivo do que a sensação de ter que defender o título com unhas e dentes. É como se Norris estivesse tirando Max da zona de conforto, e a reação foi um retorno àquele Verstappen ousado que conhecemos tão bem. Olhando para 2021, muitos podem argumentar que a agressividade foi essencial para Max conquistar seu primeiro título. Mas agora, com 3 campeonatos na bagagem, talvez fosse a hora de ele se estabelecer como um piloto mais maduro, com controle emocional e técnico para gerir situações complexas, sem precisar arriscar tudo em cada curva. E é aí que os fãs se dividem. Uns adoram ver essa combatividade, enquanto outros começam a questionar se Max não estaria melhor posicionado, adotando uma postura mais equilibrada, especialmente em momentos onde o campeonato pode ser decidido em detalhes. Outro ponto importante é que, ao optar por esse estilo, Verstappen também influencia outros pilotos e a própria equipe Red Bull. Horner, ao defender o piloto publicamente, praticamente incentiva esse comportamento, criando uma atmosfera onde a agressividade é vista como uma vantagem estratégica
estratégica, mas isso pode ter consequências a longo prazo. Com a próxima geração de pilotos como Lawson e Piastri cada vez mais presentes, a imagem de um Verstappen tão agressivo pode acabar sendo vista como excessiva, especialmente se continuar atraindo polêmicas e críticas. E quanto ao regulamento, a Fórmula 1 precisa urgentemente de uma regra clara e objetiva para definir o que é permitido em disputas de posição. O atual código de conduta permite interpretações diferentes, o que faz com que uma manobra seja vista como válida em um GP e punida em outro. Essa falta de consistência irrita pilotos e fãs, pois ninguém sabe ao certo como uma disputa roda a roda será julgada. É um cenário onde Verstappen, com sua postura de vencer ou vencer, acaba se aproveitando da flexibilidade do regulamento, mas será que isso é justo? As revisões no regulamento para a próxima temporada podem ajudar a minimizar essas interpretações ambíguas. Com carros maiores e mais difíceis de manobrar, é crucial que as regras estejam em sintonia com a realidade atual do esporte. Se a FIA quer evitar disputas polêmicas e garantir uma competição justa, precisa impor diretrizes que orientem todos os pilotos, sem exceção, sobre os limites da agressividade na pista. E enquanto isso não acontece, Max e outros pilotos vão continuar testando esses limites até onde for possível. Verstappen é um piloto espetacular, mas seu estilo de pilotagem, especialmente agora, poderia ser mais refinado. Ninguém nega o talento e a habilidade que ele possui para se manter na liderança, mas é justo questionar se essa abordagem agressiva é realmente necessária para ele. Pilotos como Hamilton, que enfrentaram pressão semelhante, aprenderam a administrar o jogo sem perder a compostura. Será que Max precisa redescobrir o equilíbrio entre ser competitivo e ser imprudente? Se formos olhar pelo lado da Red Bull, essa postura pode ser até vantajosa no curto prazo, mas é arriscada no longo prazo. Afinal, a equipe também se coloca em uma posição complicada ao defender um piloto que frequentemente força os limites. Em um esporte onde cada decisão é observada de perto, a Red Bull pode acabar sofrendo desgaste na imagem ao proteger Max nessas situações. E enquanto isso, os rivais ficam cada vez mais prontos para tirar vantagem de qualquer deslize. E por fim, resta a dúvida se essa postura é sustentável para o próprio Verstappen. Ele está no topo, é verdade, mas será que esse estilo não acabará trazendo mais problemas do que vitórias a longo prazo? A Fórmula 1 é um esporte de resistência, onde cada ponto conta, e decisões precipitadas podem custar caro. Max ainda é jovem e tem um longo caminho pela frente. Mas a experiência mostra que ser prudente, muitas vezes, pode ser tão valioso quanto ser agressivo. E aí? Será que essa volta ao estilo agressivo é realmente o que Max precisa neste momento da carreira? Afinal, ele já provou que é um dos melhores pilotos da geração e conquistou 3 títulos. Então, a questão é, se ele deve continuar nesse modo tudo ou nada, ou se é hora de adotar uma postura que valorize mais a consistência e a estratégia a longo prazo. A Fórmula 1 evoluiu para um esporte onde a gestão inteligente de cada ponto pode definir o campeonato e Max, com seu talento e experiência, está mais do que preparado para isso. Mas será que ele vê isso? Ou está focado em reafirmar um domínio agressivo a qualquer custo? A Red Bull também tem um papel fundamental aqui. Ao permitir e até defender a agressividade de Max, eles criam uma cultura em que os pilotos se sentem compelidos a ir ao limite para proteger a posição. Isso pode até trazer resultados imediatos, mas será que é vantajoso para o time a longo prazo? Quando o foco está em ganhar a qualquer custo, perde-se a oportunidade de construir uma imagem mais sólida e respeitada, que é essencial para manter o time no topo. E mais, uma postura que incentive essa agressividade, ele pode acabar sendo arriscada até para os futuros talentos da Red Bull, que poderão ver essa abordagem como um padrão a seguir. Essa situação também abre um debate interessante sobre o papel da FIA e da Fórmula 1 em estabelecer regras que tragam consistência para o esporte. A falta de uma linha clara sobre o que é permitido em disputas agressivas cria uma zona cinzenta que favorece pilotos dispostos a correr riscos. E para o público, essa flexibilidade nas punições acaba gerando frustração. Será que a FIA deveria apertar o cerco e criar regras que incentivem uma competição mais segura e justa? A Fórmula 1 já enfrenta críticas sobre o espetáculo em detrimento da segurança, e com a crescente visibilidade do esporte, os comissários precisam tomar decisões firmes e coerentes para que a competição não se transforme em uma guerra, onde só a agressividade impera. Por fim, cabe pensar também na pressão que essa postura coloca em rivais como Norris.
Com um estilo agressivo que desafia os limites da prudência, Max praticamente força seus adversários a se adaptarem ou reagirem da mesma maneira, o que cria uma competição mais intensa, porém mais perigosa. E essa pressão sobre rivais mais jovens, como Norris, pode criar uma atmosfera onde a busca pela vitória começa a sobrepor o respeito e a segurança. Será que é isso que queremos ver no futuro da Fórmula 1? Rivalidades são ótimas para o espetáculo, mas é importante que venham acompanhadas de respeito e de uma disputa justa. Então, qual é a sua opinião? Será que Max Verstappen deveria reconsiderar essa abordagem? Ou a Fórmula 1 precisa de um piloto com essa pegada para manter o espetáculo vivo? E será que a FIA deveria ser mais rigorosa nas decisões para garantir um equilíbrio entre competição e segurança? Deixe suas opiniões nos comentários. E se gostou do conteúdo, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar com outros fãs de Fórmula 1. Nos vemos na próxima análise, acompanhando de perto cada detalhe dessa temporada eletrizante.